No vídeo de hoje, a vitória do Botafogo, a Paiva o que é de Paiva, a Arthur o que é de Arthur. Que vitória, hein? Mas com um drama no segundo tempo, falaremos disso. E o dedo médio do Paiva para quem foi, hein? Você viu aí o dedo de Renato Paiva? Também falaremos sobre a bomba, Neymar, contrato, Santos, notícia do portal UOL de hoje. Tem santista dizendo que não é bomba. Pô, tem nada demais na matéria. Eu acho que tem algumas informações ali importantes pra gente analisar, ok? Dá o like do vídeo aí, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 350 mil inscritos por aqui. Olha, aprender inglês, vocês já me viram falar sobre isso aqui algumas vezes, né? E às vezes eu fico me perguntando por que a maioria dos brasileiros não consegue se tornar fluente. Tem um monte de curso, um monte de aplicativo, o cara passa anos estudando, mas não consegue destravar. Então eu vou te apresentar a jornada de inglês da hashtag treinamentos, que vai te destravar. Eles estão preparando 4 aulas práticas, totalmente práticas, inéditas, sem decoreba, sem aquelas regras gramaticais difíceis, tudo baseado num método científico muito simples e que já ajudou mais de 2.400 brasileiros comuns a se comunicarem no inglês. Então, é um curso gratuito. Essas 4 aulas vão estar no YouTube, do dia 26 ao dia 29 de maio, sempre às 7h30 da noite. Então você já encaixa aí na sua agenda e as 4 aulas são totalmente gratuitas. O que eu preciso para participar? Saber português. Se você sabe português, se você consegue se comunicar em português, você vai seguir o mesmo caminho para aprender a falar inglês com naturalidade. Então, de 26 a 29 de maio, você já está vendo aí o QR Code da jornada de inglês. Se você quer participar, aponta a câmera do celular para o QR Code ou clica no link que está na descrição e no comentário fixado, porque evidentemente tem um período de inscrições que vai acabar. E aí você vai perder as 4 aulas grátis, tá bom? Então se inscreve agora, essa é a chance. QR Code na tela e link na descrição do vídeo. Eu vou começar pela vitória do Botafogo, depois eu falo aqui da matéria do portal UOL. Cara, o empate que o Estudiantes estava arrumando ontem, ele foi um empate... eu tô pouco educado essa semana, eu tô voltando a fazer vídeo, fiquei 3 dias sem fazer, então... estão represadas algumas emoções, entenda. O Estudiantes arrumou um empate na cagada, verdade é essa, né? Desculpa o termo escatológico no seu almoço. O Botafogo ganhava o jogo muito bem. O Botafogo fez um excelente primeiro tempo. Eu vou até já deixar abertos aqui os números do Flash Score para colocar na tela já para você. Mas o resumo é que o Botafogo fez um jogo muito bom, talvez o melhor da era Renato Paiva, intenso, agressivo, né, propositivo, ocupando o campo de ataque, empurrando Estudiantes para trás, tudo aquilo que se imaginava que seria feito, que deveria ser feito por uma equipe que poderia ter sido eliminada ontem da competição. Se o Botafogo perdesse o jogo ontem, ele estava fora da Libertadores. Então o mínimo que se esperava era que o Botafogo entrasse com a faca nos dentes. E ele entrou. E aí o Estudiantes, num pênalti, que até agora eu tenho dificuldade, se você entende que foi pênalti, se pra você é nítido o toque do Gregory, a intenção do Gregory, eu respeito, mas eu tenho dificuldade de entender que aquilo foi pênalti. Aí muda tudo, porque aí cresce a confiança do Estudiantes, bate um nervosismo num time que tá no limite na tabela de classificação, de um time que ainda está adquirindo conjunto e confiança. O que a gente falava muito do Botafogo ano passado, da reta final? Pô, impressionante, né? Como o Botafogo não se abatia, como o Botafogo tomava gol e continuava produzindo e virava jogos. Ao invés de tomar gol no finalzinho, ele ganhava jogo no finalzinho, como ele ganhou aquele clássico com o Fluminense aos 50 minutos no Maracanã e tantos outros jogos. Por quê? Porque ali você já tinha um conjunto, principalmente no segundo semestre, na reta final, um conjunto mais pronto, um time coletivamente pronto e um time confiante também nos talentos individuais que tinha. Então a conjuntura é diferente. Hoje, esse Botafogo, que errou no planejamento, que entrou ontem nessa situação limite na Libertadores, com risco de ser eliminado com uma rodada de antecedência por seus próprios erros, esse time naturalmente ele tá mais suscetível, ele tá mais vulnerável emocionalmente até, quando se vê na situação que se viu ontem depois do pênalti pro Estudiantes. Mas não fosse o pênalti pro Estudiantes, extremamente duvidoso para mim, não fosse o frango do John no jogo lá de La Plata,
O Botafogo, com todo respeito, não tomaria gols do Estudiantes. Com todo respeito. É um time bem armado, o Domingues foi ousado, ele tira um zagueiro, bota um atacante, o time vai lá, empata o jogo, o Paiva até acho que demora um pouquinho para socorrer. O Cuiabano, por exemplo, estava visivelmente cansado. Não sei se a alteração que ele fez com a entrada do Natan era melhor para aquele momento, mas enfim, mas é um time, o Estudiantes, convenhamos que, assim como a Laú, gente, assim como a Laú, o Botafogo deverá vencer dentro de casa. O Botafogo é superior. Eu vi todos esses jogos da Libertadores, exceto o jogo com o cara bobo lá na Venezuela, porque eu estava lá na cobertura da semifinal da Champions. Mas mesmo nos jogos contra Laú, Estudiantes, que o Botafogo perdeu fora de casa, ficou nítido que são adversários tranquilamente superáveis, vencíveis dentro do Newton Santos. E o Botafogo venceu ontem na reta final, na individualidade do Arthur, na individualidade do Marlon, e eu quero falar disso depois de falar aqui dos números do jogo. 20 finalizações do Botafogo, segundo o Flash Score. 13 no primeiro tempo e 7 no segundo. O Botafogo teve quase 60% de posse de bola. Veja, o Botafogo teve 9 escanteios contra apenas 1 do Estudiantes. O Botafogo foi o time muito mais presente no campo do Estudiantes, no campo de ataque ontem, né? Em algum momento o Botafogo cruzou bastante. Vocês sabem que eu adoro ver esse número de cruzamentos. Foram 34 cruzamentos do Botafogo no jogo. É um número que me chama muito a atenção, né? Mas, enfim, era um pouco também da retranca do Estudiantes que gerava, né, cruzamentos. O Botafogo tendo que abrir o jogo, usar muitos lados do campo e tentar levantar bolas na área, porque o Estudiantes ficou no primeiro tempo, principalmente o tempo todo atrás da linha da bola. Olha, o Flash Score traz para você as estatísticas, você que acompanha a Libertadores da América, você que fica de olho aí em todos os jogos, placar ao vivo, estatísticas em tempo real. Agora tem as estatísticas individuais dos jogadores também, novidade dentro do app. É o app que tá todo mundo baixando. Eu baixei, uso para as minhas análises. Você pode usar para sua torcida aí do dia a dia, para acompanhar ligas do mundo inteiro. Flash Score, link na descrição e também na sua lojinha virtual você pode baixar, tá? Se você quiser baixar pelo meu link na descrição do vídeo, vai me dar uma moralzona. Mas tudo bem, pode ir na App Store, pode ir na Play Store, o importante é baixar Flash Score, beleza? Aí eu quero falar de individualidades. O Marlon Freitas, o que tem, assim, a gente tem visto gradativamente o nível de alguns jogadores subir, né, com o avanço das competições, com o próprio avanço do trabalho do Paiva, né? Então, por exemplo, o Igor Jesus, isso a gente falou aqui no canal, foi muito prejudicado. Quando tivemos a data FIFA de março, que foi a última do Dorival Júnior, o Igor Jesus claramente foi prejudicado pela bagunça que foi o planejamento do Botafogo no início do ano. Não existia time, não existia organização, o desempenho de todo mundo era puxado para baixo e, obviamente, naquelas condições ele não seria lembrado pelo técnico da seleção brasileira. O Igor Jesus vem crescendo jogo a jogo na temporada. Jogo a jogo. É impressionante o nível de participação, de geração de jogada, de finalizações, cabeceio. Ontem ele fez um gol lá na falha do goleiro dos Estudiantes. Marlon Freitas, outro jogador que vem se destacando muito, principalmente nas ações ofensivas, né? Nessa saída de bola, nesses passes em profundidade, nesses lançamentos que o Marlon Freitas tem encontrado. É um jogador que ainda tem algum nível de dificuldade em termos defensivos, mas, cara, a visão, a lucidez, a clareza, a qualidade de passe, coisa rara. E o Marlon Freitas tem executado muito bem e foi um lançamentaço para o gol do Arthur, que foi o melhor em campo. Não é só pelo gol da vitória. Aí quem parou e viu o jogo todo, viu que desde o primeiro tempo o Arthur vinha trocando de lado, buscando a bola no meio-campo, dando arrancada, partindo para cima, se interessando para o jogo, querendo o jogo. O Juan Cruz também, para ser muito justo, é um jogador que tem algumas limitações, mas lá pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo, com um pouco mais de gás, de fôlego, pedindo a bola o tempo todo, acelerando cobrança de lateral, se apresentando, chamando o jogo. Então, foi uma vitória também que premiou a postura do Botafogo. A escalação do Paiva, novamente apostando nos dois atacantes, deu muito certo contra o Fluminense, foi outra bela atuação do Botafogo. Funcionou. Isso aí a gente precisa ser justo. A Paiva, o que é de Paiva. Ele demorou para entender, né, o que o técnico do Estudiantes fez, reagir depois do 2-1, acabou tomando 2-2, demorou para mexer e tal. Verdade. Mas armou o time muito bem e o comportamento do time foi exatamente na linha do que precisava.
da necessidade, da urgência de vitória que o Botafogo tinha no jogo de ontem. Então foi uma bela atuação. No momento em que o time está desfalcado, está sem os seus 2 zagueiros titulares, por exemplo, e David Ricardo e Jair têm feito um bom papel, tá sem o Savarino nesse momento, e esse sistema com 2 atacantes que o Paiva estava começando a encontrar ali contra o Fluminense, ele tem um abalo quando o Savarino sai do time, né? E vamos ver quando o Savarino volta para o fim de semana, para o clássico contra o Flamengo, pelo visto não. Mas é uma vitória de um time que precisa recuperar a confiança dentro de si e do torcedor também. O torcedor ontem estava meio desconfiado, a venda antecipada não foi muito forte, depois parece que meio em cima da hora a galera meio que encheu o estádio, confiou, acreditou, mas ainda pé atrás. Mas esse time mostrou que tem condições e que ainda pode melhorar com reforços que possam vir na janela do meio do ano, mas foi uma grande vitória. Olha, o Botafogo jogou bola ontem, jogou muita bola, que a gente não via em vários jogos. O Botafogo sofreu. Botafogo, pega os 2 jogos que o Botafogo fez em casa na Libertadores. Cara bobo, quando ele ganha por 2-1, com aquele gol do Patrick de Paula, na cagada também, com um desvio na última bola, barará, e depois sai mais um. E o jogo de ontem, olha a diferença. Olha a diferença. O Botafogo jogou, no mínimo, 4 vezes mais ontem do que jogou contra o Cara Bobo. No mínimo. Né? Então, é uma vitória que dá realmente aí uma boa perspectiva. O Botafogo deve classificar, deve ganhar da Laú dentro de casa na última rodada. O dedo do meio do Paiva, a imagem que viralizou pra caramba, eu fui dormir, foi a última coisa que eu vi. Os botafoguenses loucos, olha o Paiva, se ele fez isso mesmo pra torcida, acabou de vez, azedou de vez. O Paiva disse que o dedo do meio que ele mostrou depois do gol do Arthur foi para um dos membros da sua própria comissão técnica que tentava convencer minutos antes o Paiva a tirar o Arthur do jogo por cansaço. E o Paiva falou, não vou tirar, pelo amor de Deus, vou bancar. Aí o Arthur fez o gol, ele, tá vendo aí, ó, pá. Eu não sei qual é o nível de relação que ele tem com os membros da comissão técnica, não sei se isso é comum em Portugal, entre os portugueses, eu sei que eles são muito diretos, muito objetivos, mas, enfim, não sei se chega a tanto. Não sei se ele vai convencer boa parte da torcida do Botafogo, eu só acho que ele deveria evitar. É um técnico que ainda não tem crédito com a torcida, é um técnico que ainda está em déficit nessa relação de confiança, de trabalho, de aceitação. Então, assim, evita, né, irmão? Um monte de câmera no estádio, até você explicar que sapo não é jacaré. Putz, aí você já tem uma dor de cabeça e você tem tantas outras. Tem um clássico domingo contra o Flamengo, quer dor de cabeça maior? É o maior rival do Botafogo, é o jogo mais tenso pro botafoguense. Tem uma classificação de Libertadores para buscar. Então, professor, segura aí, professor. Segura essas reações aí, por favor, para não ter dor de cabeça. Eu vou acreditar que foi pro membro da comissão técnica, apesar de achar estranho. Acho muito esquisito, né? Muito esquisito. Mas vou acreditar. Tá bom, vamos comprar essa. Muito bem, Projeto Neymar. Hoje, o portal UOL publicou uma matéria feita pelos colegas Pedro Lopes e Rodolfo Gomes, que apura os valores reais dessa volta do Neymar ao Santos Futebol Clube, desse projeto Neymar. Então a matéria diz aqui que teve acesso a documentos que detalham o modelo de contratação. O salário fixo do Neymar seria de 4,14 milhões de reais. Vencimento bruto CLT na carteira. Sobre os pagamentos referentes a projetos de marketing e exploração da imagem, nesse período de 5 meses do contrato, que termina agora do fim de junho, o Santos terá que repassar, no mínimo, 85 milhões de reais à empresa do Neymar até o dia 30 de julho. É julho, né? 30 de julho. Caso não atinja a meta, o Santos terá que pagar esse valor do próprio bolso. Então, qual é o ponto central aqui da matéria? É que o Neymar, é que essa operação, do jeito que ela foi montada, com valores muito altos, ela nesse momento não está se pagando. Então, se você olhar até agora, o que aconteceu? São 5 meses de contrato. Até agora,
toda a receita de publicidade gerada, você pegou o valor de 85 milhões que eu falei aqui? 85 milhões de reais é o valor total referente a projetos de marketing e exploração de imagem que o Santos tem que repassar ao Neymar. 85 milhões. Desses 85, só foram alcançados até agora 49. E nós já ultrapassamos a metade do contrato. O contrato já está caminhando para a sua reta final. Ou seja, em mais da metade da duração do contrato, da vigência do contrato, o Santos ainda não conseguiu chegar nos 85 milhões. Chegou a 49. Então, se até o dia 30 de julho o Santos não conseguir chegar aos 85 milhões, ele vai ter que tirar essa diferença do bolso. São 35 milhões e 500 mil reais que o Santos precisa gerar até o final do contrato com o marketing. E o Santos já vendeu várias propriedades, o Santos já mudou o seu patrocinador master, o Santos tentou, o Santos fez algumas ações, mas que não chegaram nesse valor. E o que piora tudo é o fato do Neymar não estar em campo. Eu tenho a sensação, mesmo não sendo profissional do marketing, muito menos um gênio do marketing, longe disso, mas bem longe disso, eu tenho a sensação, como um mero mortal, de que a captação de patrocínios para um jogador de futebol, para um clube que gira esses patrocínios em torno de um jogador, passa também, depende muito da presença desse jogador em campo, daquilo que ele gera ao clube em termos de imagem, de repercussão. O Neymar não está em campo. Então eu imagino que fique mais difícil ainda atingir os 35 milhões que faltam até o fim do contrato, se é que o cara jogue. Pode ser que ele volte na semana que vem, né? Eu não acredito que volte domingo contra o Corinthians e nem correria risco algum. Mas, enfim, aí é uma decisão do departamento médico do Santos, da diretoria do Santos e do próprio jogador. Então, ele precisa estar em campo. E ele retornando, o Santos vai ter uma corrida contra o tempo para, em poucas semanas, fechar novos acordos ou melhorar os acordos já existentes, se isso for possível, se existirem janelas para isso, para atingir os 35 milhões. Ou vai pagar do próprio bolso. Ou chega pro pai do Neymar e faz assim um bem bolado. Escuta, Neymar, pai, vamos renovar esse contrato aí. Ficaram 35 milhões pendentes aí que a gente não conseguiu fechar. Vamos diluir isso no próximo contrato e tal. Eu não sei se vai ser possível fazer isso. Eu não sei se o Santos terá fôlego, capacidade financeira para fazer isso. Eu acho que é um investimento muito alto. É um passo muito alto. Eu não condeno o Santos por ter dado esse passo. Não tô fazendo isso aqui. E olha que vocês sabem que eu tenho minhas posições sobre a diretoria do Santos. Vocês entendem tudo isso. Mas trazer o Neymar pela mobilização, por tudo que ele gerou, o aumento de sócio-rei que ele gerou, né? O sócio-torcedor, do caso do Santos, o programa se chama Sócio-Rei. O aumento de redes sociais, de exposição do Santos na TV aberta, de jogos que foram trocados pela TV aberta, para que o Santos fosse exibido, para que o Neymar fosse exibido. Gente, por favor, chovendo molhado. É óbvio que a operação Neymar ela faz sentido, ainda mais para um clube que não tinha horizonte nenhum para 2025 até a chegada do Neymar. Um clube que provavelmente não passaria nem da primeira parte do Campeonato Paulista. Se o Neymar não chegasse, provavelmente o Santos seria eliminado do Campeonato Paulista. Então, eu não estou dizendo que a operação não se justifica, mas é uma operação arriscada e eu não sei se nesses valores, nesse cálculo que foi feito, se embutiu o risco de ausências prolongadas do Neymar. Porque eu acho que isso piora tudo, né? É uma fortuna mensal para o Santos, é um custo altíssimo mensal para o Santos, para um cara que não vem jogando. Aí é que tá. Qual é a relação custo-benefício dessa operação para o Santos? É muito difícil. É muito difícil essa conta fechar. É muito difícil captar os 35, né? 35,5 milhões que estão faltando até o fim do contrato. É muito difícil. A matéria também trata aqui de outras questões, né? De
não sei se são necessariamente regalias, não sei nem qual é o termo que eles usam aqui, mas a matéria fala sobre pontos que o Neymar exigiu e que são atendidos pelo Santos, como camarotes na Vila Belmiro e tudo mais. Eu estou tentando achar porque a matéria é bem grande. Mas, enfim, sobre esses detalhes, isso faz parte, e aí é o cara que pede e é o clube que decide se vai dar ou não. O empregador, eu falo sempre isso aqui, o staff vai lá e pede um negócio. Aí você fica naquela, pô, mas é um exagero. Tá bom, se você acha um exagero, você chega pro staff do cara e fala, olha só, aqui não tem como. Desculpa, mas não dá, não vai ser possível, não, isso aqui já é um pouco demais pra gente. Assim, aqui ó, achei. Uma série de mimos e privilégios para a família Neymar, é assim que a matéria nomina. 3 camarotes na Vila, com capacidade somada para 36 pessoas, 20 ingressos para jogos fora de casa. Assim, com todo respeito, você pode achar que é passação de pano minha, aí é problema seu. Cara, tem coisa muito pior que é feita no Santos, tá? História de camisa para conselheiro, eu já ouvi tanta coisa, mas tanta coisa. O que é isso aqui? Que é uma mancha a mais para um tigre, né? O Santos custeia voos particulares e estadias, sempre em hotéis 5 estrelas para Neymar Júnior e acompanhantes escolhidos por ele, além de passagens de classe executiva para todo o staff da NR Sports. Aqui eu acho que nós temos um ponto. Aqui nós temos um ponto. Não que o Neymar não mereça, mas os seus acompanhantes merecem que isso seja custeado pelo clube? É uma pergunta, né? Faz sentido isso? E outra pergunta, que é tão importante quanto a primeira. O Santos tem condição para arcar com isso? Um clube que tá ferrado, tá quebrado, tem condição? Tá fechando a conta? Não tá fechando a conta, porque ainda tem 35 milhões para pagar pro Neymar até o fim do contrato. A conta não tá fechando. A conta não tá fechando. Então, assim, é complicado, mas é um pouco daquilo que eu digo sobre, por exemplo, a busca por treinadores e tal. Como o Santos hoje ele é um clube que não está plenamente estruturado, que não é plenamente saudável nem financeiramente, nem politicamente, você precisa fazer concessões demais para conseguir aquilo que você quer, para convencer profissionais do primeiro nível a... E eu sei que o Neymar hoje não joga um futebol de primeiro nível, mas ele é um astro de primeiro nível. Jogador hoje ele não é, mas ele é um astro de primeiro nível, isso aí você não tem como negar, gostando ou não gostando do Neymar. Então, como o Santos é um clube, né, o Neymar pede, o Santos hoje ele tá numa posição de inferioridade em relação ao Neymar para negociar, o que deveria jamais acontecer. A instituição sempre tem que ser maior, mas como empresa, como marcas, hoje o Santos é uma marca em condição inferior economicamente de se impor ao Neymar numa negociação. O Neymar pede, o Santos, tá bom. Vou ter que dar, porque senão ele não vem. Porque senão a gente não fecha. Então o Neymar tá na dele de pedir. Mas acho que os valores são altos demais para a capacidade que o Santos tem de gerar as suas receitas, porque também entenda, a presença, a ausência do Neymar do campo, ela dificulta um processo que para o Santos já é naturalmente difícil de captação de receitas. Ele não está na capital, ele tem uma torcida menor que os 3 da capital, ele tem uma exposição menor, ele tem um estádio menor, ele arrecada muito menos com bilheteria, ele tem um estádio menor e mais antigo, mais difícil de você explorar. Então, a própria exploração do que se chama de dia do jogo, ela no Santos ela é mais limitada. Então, as dificuldades para um projeto como esse andar, elas já estavam dadas aí. E com a ausência do Neymar, eu acho que essas dificuldades aumentam. Então, é o caso também, numa discussão de renovação, do Santos chegar para o Neymar e falar, escuta, olha só, eu sei que ficou faltando aqui 35, né? A gente não conseguiu até o fim do contrato. Vamos imaginar que até o fim do contrato o Santos não consiga sequer reduzir esse passivo que tem aí com o Neymar ainda. Olha só, não deu para chegar nos 35. Porque do nosso lado a gente também não conseguiu. Mas do lado de vocês, o cara ficou muito tempo fora. E isso atrapalhou. Vamos fazer um bem bolado aqui? Vocês abrem mão de uma parte desses 35 aí que a gente ficou devendo. A gente dilui, né, uma outra parte no próximo contrato e vamos tocar em frente. E rever alguns itens do contrato. Os valores, principalmente.
alguns mimos, porque se a operação tivesse sendo paga, a gente estaria apenas numa discussão moral, numa discussão de faz sentido, poxa, o clube oferecer regalias demais, isso dá problema no vestiário, pagar o hotel 5 estrelas, mas o clube tem grana para pagar? Tá sendo rentável? Tá bom. Aí é outra discussão. Agora, a conta não tá fechando. A discussão não é só se merece ou não ter as regalias. As regalias não se justificam economicamente falando hoje, pelo que a matéria apresenta. Estou me baseando no que a matéria está apresentando. Então, eu acho que para uma renovação, caminho que eu vejo como natural, porque o mercado hoje não está tão aberto assim para o Neymar, que é mais hoje uma incógnita do que uma certeza, cada parte vai ter que ceder um pouquinho. Acho que principalmente a parte do Neymar vai ter que ceder um pouquinho. Vai ter que ceder. Ora, né? A César o que é de César. Acho que nessa aqui, o Santos tem os seus problemas, as suas dificuldades, a sua falta de profissionalismo em muitas áreas, mas, pô, o cara não joga, né? E também não é tão simples assim atingir os valores com o cara fora de campo. Imagina, a TNT Sports monta lá um projeto de marketing, um projeto para os narradores da TNT Sports. Eu sou um deles, eu faço parte. Aí o projeto é vendido, eles vão captar, né, patrocinadores e tal, em cima das figuras que vão compor o projeto. Aí eu fico ferrado da garganta 2 meses. Não consigo me curar, o tratamento não faz efeito, eu também não me cuido muito, aí fico 2 meses ferrado. Eu vou ferrar o projeto. O projeto não vai. O cara vai comprar, vai falar, escuta, o projeto com todos os narradores custa tanto. Sem o Jorge, pô, aí eu vou ter que pagar menos. Entende? O cara tem que estar presente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, nessa hora, todo mundo vai ter que ceder um pouquinho. Agora, o Santos arriscou alto para ter o Neymar. E o Santos estava numa posição, e continua numa posição, em que ele necessita arriscar alto, como arriscou no contrato do Neymar. E não está dando certo. Esse é o ponto. Eu acho que o que eu tiro da matéria é isso. Sim, eu não acho que seja uma bomba de proporções assim, não acho que a torcida vai se voltar contra o Neymar ou contra a diretoria. Eu acho que a matéria mostrou uma realidade que é difícil e que ela já se sabia que seria difícil, que o Santos estava dando um passo muito grande quando contratou o Neymar, mas eu não condeno esse passo. Agora, a ausência do Neymar torna tudo mais difícil. A ausência prolongada do Neymar. Eu acho que é isso que a matéria mostra. Vai ficar muito difícil para o Santos honrar esse contrato e vai ficar muito difícil se o Santos renovar um contrato nas mesmas bases, porque aí vai virar uma bola de neve, ela vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer e ela vai engolir o Santos. E o cara, no momento em que o contrato é assinado, o cara tem o direito a receber o que foi combinado. Você me prometeu, você assinou, você vai ter que me pagar. Vamos ver. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira para todo mundo. Juízo e tchau!